nosso Deus que nos guia, que nos direciona, que nos orienta. Nós podemos confiar em todos os momentos. Nós estamos com um probleminha técnico ali no nosso elevador. Nós restauramos ali a configuração dele. Esperamos que retorne, se não, peço a atenção de você no final do culto. Estou avisando agora porque talvez alguns precisam sair um pouco antes, que você não use o elevador, tá? Que você siga a orientação ali do pessoal da recepção. A nossa manutenção está em dia, quero deixar todo mundo tranquilo. É uma questão pontual aí que aconteceu e a gente vai ver se não voltar durante a semana, a gente vai ligar para a empresa que nos atende, ok? Hoje é o primeiro domingo do ano de 2026 e eu quero, antes de tudo, desejar um feliz e abençoado ano a todos aqueles que ainda não pude falar pessoalmente, bem como a você que está nos acompanhando agora ou que acompanhará este culto por meio da nossa transmissão online. Que este novo ano seja marcado pela graça, pelo amor, pela fidelidade do Senhor e por um caminhar ainda mais profundo com Cristo. Neste primeiro domingo do ano, nós iniciamos também aqui na Igreja Batista de Calcaia do Alto uma nova série expositiva, agora no livro de Atos dos Apóstolos, que nós intitulamos como Sereis Minhas Testemunhas. Ao longo de 2026, nós caminharemos juntos na exposição e na meditação deste livro, das Escrituras, buscando ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua palavra. Evidentemente, ao longo do ano, conforme o nosso planejamento, nosso calendário anual, nós teremos algumas pausas e interrupções para tratar temas pontuais e relevantes, e celebrações e temas relevantes para a vida da igreja, mas Atos será o livro que nos acompanhará na maior parte dessa jornada ao longo deste ano. Portanto, essa é a primeira mensagem de uma série de aproximadamente mais de 38 reflexões que faremos ao longo do ano, e com base no livro de Atos. E para dar início a essa caminhada, eu convido você a abrir comigo, a ler comigo os versos que abrem esse livro. Atos, capítulo 1. Nós leremos os versos de 1 a 3. Atos, capítulo 1. Nós leremos de 1 a 3. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar no seu celular, acompanhar a leitura ali na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, Deus, e que será nesse momento exposta. Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. O Senhor tenha liberdade de falar no nosso meio aquilo que o Senhor deseja nos falar. Use como instrumento do Senhor, ó Pai, para que a sua palavra, ó Pai, apesar das nossas limitações, ó Pai, ela seja, ó Deus, gravada em nossos corações, mas que ela também gere transformações em nós por meio do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aí aberta, porque como eu costumo fazer em séries expositivas, a minha intenção na primeira reflexão é tratar dos aspectos introdutórios do livro,
Assim, nós não precisamos retornar essas questões a cada mensagem em que nós formos expor um novo trecho do livro, a não ser quando realmente for necessário ou após alguns períodos de pausa para refletirmos práticas. Eu quero também, ao longo dessa mensagem, destacar quais são os nossos objetivos, os nossos propósitos ao meditarmos no livro de Atos dos Apóstolos. Por que caminhar no livro de Atos dos Apóstolos? E por fim, eu quero expor o texto e extrair algumas aplicações dos versos que fazem a abertura deste livro histórico das Escrituras. A compreensão de um livro da Bíblia, ela se torna muito mais clara quando nós conhecemos melhor quem o escreveu. Conhecemos melhor qual o propósito e o contexto no qual ele foi redigido. No caso do livro de Atos, nós sabemos que o seu autor é Lucas, o chamado e conhecido médico amado, companheiro do ministério, amigo próximo do apóstolo Paulo, como o próprio Novo Testamento nos informa. Essa obra escrita por Lucas, ela data provavelmente aí por volta, as datas bíblicas têm uma divergência, mas há uma aceitação aí, que ela data aproximadamente por volta do ano 62 depois de Cristo, e foi constituída em 2 volumes. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Esse título do livro, Atos dos Apóstolos, que muitos criticam, né, e dizem que na verdade é Atos do Espírito Santo, mas esse título, Atos dos Apóstolos, ele passou a ser utilizado a partir do século II, quando esse escrito já era amplamente conhecido pela igreja. No entanto, desde suas primeiras palavras, o próprio livro nos orienta a não lê-lo de forma isolada. Ao iniciar, como nós lemos aqui, dizendo, em meu primeiro livro, ó Teófilo, ou seja, tem um livro anterior. O autor deixa claro que Atos é a continuação de um relato anterior. E como eu disse, esse primeiro livro é o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e ambos foram escritos por esse mesmo autor, dirigidos à mesma pessoa e redigidos no mesmo estilo. Por isso, Lucas e Atos formam 2 volumes de uma única obra. Então, o livro de Atos, ele foi escrito como a continuação natural do Evangelho de Lucas. No primeiro volume, Lucas, inspirado por Deus, narra a vida, narra o ministério, narra a morte, narra a ressurreição de Jesus. E no segundo livro, Atos, ele mostra como essa mesma obra de Cristo, ela vai ter continuidade, mas agora por meio da igreja, no poder do Espírito Santo. Por um grande tempo da história, esses 2 escritos, eles caminharam juntos. Mais tarde, quando o Novo Testamento ele foi organizado na forma como nós o temos hoje, os 4 evangelhos eles foram reunidos e Atos passou a ocupar o seu lugar como logo em seguida aos evangelhos. Dessa forma, ele se tornou uma ponte entre a história de Jesus narrada nos evangelhos, que nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a vida da igreja que nasce e se espalha pelo mundo. Tendo isso em mente, é importante perguntarmos, qual foi o objetivo de Lucas ao escrever o livro de Atos? Ele não escreveu apenas para registrar fatos ou para preservar a memória da igreja primitiva. Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve com um propósito pastoral, com um propósito teológico muito claro. O principal propósito do livro de Atos, nós vamos ver isso mais para frente, é fortalecer a fé de Teófilo, e dos demais cristãos, mostrando por meio de um relato histórico que a igreja primitiva cresceu, mas cresceu sobre o cuidado
e a direção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Atos também nos ensina que existe uma igreja que se expande à medida que a palavra de Deus avança. Essa expansão acontece em diferentes lugares, alcança povos distintos e faz parte do plano redentor de Deus ao longo da história. Ao longo do livro de Atos, nós percebemos que Lucas, ele deseja evidenciar, mostrar a continuidade da obra de Jesus. O que começou, como eu disse, nos evangelhos, não foi interrompido com a ascensão de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus esteve um tempo com seus discípulos, Jesus foi assunto ao céu e aí acabou. Agora a igreja é independente, agora a igreja faz o que quer, os discípulos tomaram decisões? Não. Ele prossegue, o ministério de Jesus prossegue agora por meio da igreja. Por meio do poder do Espírito Santo, como eu disse. Ele descreve Atos, Lucas descreve a atividade de Deus em Cristo orientada para a salvação da humanidade. A continuidade da ação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo agindo na igreja. A ação dos cristãos primitivos, que direcionadas, e eu vou bater nessa tecla propositalmente, pelo Espírito Santo, tinham a tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Nós vamos ver na semana que vem essa tarefa e esse poder e essa capacitação que eles receberam. E como Deus, então, Jesus reafirma para onde eles deveriam caminhar por lugares que talvez eles nem desejariam ir, como por exemplo Samaria, se você conhece a história. Mas ele recebe essa missão de ir até os confins da terra. Então, o livro de Atos, ele é um livro indispensável, porque além de reunir um registro histórico confiável, ele também reúne uma espiritualidade viva, apresentando uma igreja verdadeira, conduzida por Deus, inserida na história e marcada por fé em meio a limitações humanas, que vai amadurecendo ao longo do caminho, aprendendo tanto com suas vitórias quanto com suas falhas. O livro de Atos não omite e não deixa de descrever as crises que aqueles primeiros cristãos tiveram. Nós vamos ver isso, as dificuldades que eles tiveram que lidar, a expansão do evangelho que vai ganhando sim uma proporção gigantesca, mas a perseguição que eles enfrentavam. As dificuldades que eles tinham entre eles, a troca de liderança, a capacitação da liderança, plantando igrejas por diversas localidades, treinando pessoas, líderes saindo daquela determinada localidade para ir para outra localidade, porque o evangelho é muito dinâmico dentro desse contexto do livro de Atos. Então, o que eu quero dizer? Que o livro de Atos nos mostra que a história da igreja é, acima de tudo, a continuação da obra de Cristo no mundo. Repito, e disse que iria repetir isso, realizada não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito Santo, por meio de gente, homens e mulheres imperfeitos, mas que tinham uma questão: estavam firmados na palavra, centrados no Evangelho, e enviados em missão para a glória de Deus. O Espírito Santo capacitando um povo comum a proclamar um Cristo extraordinário, formando uma comunidade marcada por arrependimento, por transformação, por perseverança na doutrina, por vida comunitária, por oração, por sofrimento, por testemunho fiel. Então esse é o grande pano de fundo por trás do livro de Atos. Obviamente aqui eu estou sendo simples, tem muito mais histórias sobre isso. Mas a segunda pergunta então que surge: qual é o propósito dessa série para nós como igreja? Por que a gente
o pastor aqui, falando com a liderança, escolheu o livro de Atos para conduzir a igreja ao longo desse ano. Ao caminharmos por Atos, ao longo de 2026, o meu, e espero que o nosso desejo, não seja apenas adquirir mais informação bíblica, mas permitir que a palavra de Deus nos forme, nos molde, nos confronte. Nós precisamos e queremos e desejamos compreender melhor quem nós somos como igreja de Cristo. Qual é a nossa missão no mundo e de que maneira nós devemos viver essa missão em total dependência do Espírito Santo. A minha expectativa nessa jornada pelo livro de Atos é que nós sejamos conduzidos às verdades essenciais da nossa vida cristã. Atos, embora seja o livro histórico do Novo Testamento, não é apenas um livro de relatos históricos, mas é palavra de Deus, inspirada e soberanamente revelada a nós. Ao sermos expostos às narrativas, experiências e desafios vividos pelos apóstolos e pela igreja primitiva, que nós não sejamos apenas informados disso, mas também edificados, consolados e confrontados pela verdade do Evangelho. Que ao final desse percurso, o nosso amor pela evangelização, por missões, esteja profundamente enraizado em nosso coração e que tenhamos uma consciência clara que fazemos parte da obra que Deus está realizando ao longo da história. A missão de Deus, ela continua e nós somos chamados a participar dessa missão com dependência do Espírito, coragem e amor sacrificial. Queridos, a Igreja Batista de Calcaia do Alto é uma igreja bíblica, transformada pela palavra e comprometida, e nós precisamos nos envolver mais disso, em conduzir pessoas a um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Assim, o propósito dessa série no livro de Atos é fortalecer a nossa fé, renovar a nossa consciência missionária e alinhar a nossa vida e a nossa prática à vontade de Deus revelada nas Escrituras. O meu desejo, e eu espero que você deseje isso também, é que nós sejamos uma igreja que não apenas conhece a verdade, mas que vive a verdade. Que testemunha de Jesus Cristo com fidelidade, tanto em palavras como em ações. E por fim, diante de tudo isso, a terceira pergunta que surge é: por onde começar essa caminhada? E a resposta é simples. Nós precisamos começar exatamente onde o próprio Lucas começa, ressaltando algumas verdades. E a primeira verdade que eu gostaria de deixar para nós nessa noite, aquilo que eu já falei nessa introdução, mas que eu quero colocar aqui na exposição dos versos, é que a igreja é a continuidade da obra de Jesus. A igreja é a continuidade da obra de Jesus. A igreja não está à parte daquilo que Jesus fez. A igreja não está de lado. As estratégias da igreja não podem ser à parte. Ela é uma continuidade daquilo que Jesus fez, naquele período e em todos os tempos. Os versos iniciais do livro de Atos nos apresentam uma verdade fundamental para compreendermos quem nós somos como igreja. Lucas inicia a sua narrativa afirmando: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como nós já abordamos aqui nas questões introdutórias, Lucas, autor do evangelho que leva o seu nome, ele elaborou esses escritos como a segunda parte de uma única obra para usar uma linguagem mais atual. Nós podemos pensar no livro de Atos como a continuação da história de uma nova temporada. Sabe, você está assistindo a sua série lá, aí tem os capítulos X lá de Lucas, começou a nova temporada. Mas tem o mesmo propósito, que dá sequência àquilo que foi iniciado no Evangelho.
E no primeiro evangelho, o evangelho de Lucas, ou o evangelho de Jesus, segundo Lucas, nós somos apresentados aquilo que Jesus começa a fazer e ensinar, como nós vimos aqui, durante o seu ministério terreno, até o dia em que, após instruir os apóstolos que havia escolhido, ele é levado aos céus. Então, Atos começa a nos mostrar agora como essa obra vai continuar. E Lucas dedica tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas a um camarada chamado Teófilo. Possivelmente, o patrocinador da obra. E o nome Teófilo significa, se você quer pôr um nome no seu filho, tá aí, ó. O significado é bonito. Amigo de Deus, aquele que ama a Deus. O Teófilo. Né? Uma boa sugestão, né? Como espero não ter mais filhos, então fica para os irmãos. Eu vou chamar de Theo, então fique tranquilo. Amigo de Deus, aquele que ama a Deus. E na apresentação do evangelho, lá em Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4, ele descreve, olha o que diz lá, Lucas 1, de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E aí Lucas diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É provável que Teófilo, o Theo, fosse um cristão, e pela expressão de Lucas aqui, excelentíssimo, indica talvez que se tratava de um homem notável, de alta posição, possivelmente um cidadão romano. A verdade é que nós sabemos pouco a seu respeito. Mas Lucas explica cuidadosamente o seu método de escrita. Ele investigou tudo com atenção, ouviu testemunhas oculares e organizou os fatos de forma ordenada para que Teófilo e todos os leitores tivessem plena certeza daquilo que lhes havia sido ensinado. Isso mostra para nós algo importante, queridos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos são relatos confiáveis. Primeiro, porque é revelação de Deus, tem inspiração de Deus, mas eles foram escritos com responsabilidade. Eles tinham responsabilidade histórica, compromisso com a verdade. Lucas, ele não escreve especulações, ele registra com fidelidade a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, bem como o surgimento e o crescimento da igreja. E é interessante que quando você lê Lucas e quando você lê o livro de Atos, você percebe alguns detalhes, alguma forma de escrever que é muito bacana a forma que ele escreve. Eu me lembro que uma determinada vez na minha caminhada, jornada profissional, um rapaz que trabalhava conosco, e estava responsável pela nossa área naquele período, ele foi transferido para uma nova área. E a gente estava revisando toda uma política de estoque da empresa. E ele me incumbiu nessa tarefa. Falou, Bruno, é só fazer uma reunião final com os gerentes, aprovar a política e vida que segue. Beleza. Eu segui a lógica. Li a política, tomei conhecimento, já conhecia o processo, por isso que ele me deixou ali envolvido. Chamei os gerentes para uma conversa. Falei, pessoal, a gente precisa aprovar essa política, porque é uma demanda da auditoria, tal. Aí quando os caras começaram a ler a política, falou, não é assim não. Ó, tem a fábrica lá que funciona desse jeito. Aqui nessa unidade tem uma particularidade assim. Na outra funciona do outro jeito. Aquilo que seria um trabalho de somente um gerente aprovar, uma série de gerentes aprovar, virou um trabalho de mais 6 meses. Porque nós tivemos que ordenar os processos, que mapear tudo novamente e escrever aquilo de uma forma clara. O que Lucas está dizendo aqui é, Teófilo, eu fiz esse trabalho. Eu organizei tudo. Eu peguei todos os relatos que eu ouvi dos discípulos. Eu sentei junto com Paulo, sei lá como que se deu a ordem aqui. Eu peguei tudo isso que eu já tinha dos outros evangelhos. Tinha um tal de Marcos lá que já tinha escrito alguma coisa, eu bebi um pouquinho dele ali.
e eu ordenei tudo isso, e está aqui a mensagem. Essa mensagem é a mensagem de Jesus, mas está aqui a segunda série da mensagem. Está aqui a continuidade da mensagem. A continuidade da mensagem não termina com Jesus assunto ao céu e deixando uma igreja totalmente dependente, querendo fazer o que ela quer. Não, a continuidade é essa. Então, os 2 primeiros versos de Atos funcionam como uma ponte entre a narrativa da vida de Jesus e a história da igreja. Lucas está conectando essas duas realidades. Lucas deixa claro que a igreja não surgiu de maneira desconectada, improvisada. Ela está profundamente enraizada na pessoa, nas obras e nos ensinamentos de Jesus, queridos. Jesus, antes de encerrar o seu ministério visível na terra, Jesus ele não deixou a sua obra sem continuidade, de forma intencional, de forma graciosa. Ele preparou o caminho para que aquilo que ele havia começado não terminasse com a sua ascensão. A obra continuaria na terra por meio dos apóstolos. Mas ao mesmo tempo que ela continuaria na terra por meio dos apóstolos, ela seria conduzida do céu pelo agir soberano do Espírito Santo. A igreja, queridos, ela é uma continuidade, e ela teve a sua continuidade por meio dos apóstolos, por meio dos pais da igreja, por meio daqueles que vão surgindo ao longo da história, por mim e por você, mas em todo o tempo a igreja foi conduzida do céu pelo agir soberano do Espírito Santo. Jesus, ele caminhou com esses homens, Jesus, ele revelou-se a eles, Jesus, ele os escolheu, ele os instruiu, mais do que isso, ele confiou-lhes uma missão, anunciar quem ele é, proclamar a verdade graciosa da sua ressurreição. Jesus sabia quem eles eram, Jesus não escolheu a elite religiosa do seu tempo, Jesus sabia que eles não teriam forças suficientes para cumprir essa tarefa por si mesmo. Jesus lhes prometeu, por isso, o poder do Espírito Santo, como nós vamos ver a semana que vem, que os capacitaria a serem suas testemunhas até os confins da terra. Queridos, Lucas deixa evidente que existe uma continuidade clara entre a história de Jesus e a história da igreja. O Senhor continua agindo, o Senhor continua ensinando, o Senhor continua salvando, agora por meio daqueles que Ele chamou e enviou. Portanto, a primeira lição que podemos aprender, à luz desses simples 2 versos, é que a igreja é continuidade da obra de Jesus. Queridos, nós não podemos fazer nada que esteja desconectados com a obra de Jesus. Ou na verdade nós podemos fazer, mas nós estaremos errados ao fazer, porque nós não fomos habilitados para isso. Essa verdade nos conduz diretamente à nossa realidade como Igreja Batista de Calcaia do Alto. A igreja não existe para si mesma. Nós somos parte da continuidade da obra de Jesus no mundo. Nós não somos chamados a inventar uma nova mensagem. Nós somos chamados a testemunhar fielmente do Evangelho. Nós não somos chamados a depender da nossa força, mas da capacitação do Espírito Santo. Repito, a igreja é a continuidade da obra de Jesus. O que Ele iniciou, Ele continua realizando hoje, por meio do seu povo. E o que Ele nos convida a viver é como participantes dessa obra. Nas palavras de Paulo, cooperadores. O problema é que tem muita gente que prefere, ao invés de se envolver, ficar apenas como espectador. E aqui surge uma pergunta inevitável. Qual é a diferença entre um participante e um espectador da obra de Deus?
A diferença entre um participante e um espectador está na maneira como alguém se envolve com aquilo que Jesus continua fazendo. O espectador, ele observa. Ele fica à distância. Ele frequenta, ele assiste, ele consome, ele avalia. O espectador, ele se emociona com os relatos, ele admira as transformações, a fé dos outros, mas ele permanece na zona de conforto. Ele se interessa pela igreja, enquanto ela atende às suas necessidades. Mas ele não assume um compromisso com a missão. Para o espectador, a obra de Deus é algo que acontece para ele, e não no meio dele. E muitas igrejas adotaram esse estilo. Nós fazemos o culto para você. Queridos, você faz parte do culto. Você canta com a equipe de louvor. O canto congregacional é a coisa mais linda que tem. Ouvir os irmãos cantando edifica a igreja. Ouvir o Bruno desafinado cantando não traz boas coisas para o seu ouvido, mas edifica a igreja. Mas há o participante. Ele foi chamado para dentro da história que Deus está escrevendo. Ele não apenas ouve a palavra, ele se submete a ela. Ele não apenas crê, ele obedece. O participante reconhece que a obra é de Jesus, mas ele foi graciosamente convidado a fazer parte dela. Por isso ele vem para os cultos, ele ora, ele testemunha, ele contribui, ele vive em dependência do Espírito Santo. E a minha pergunta é: que tipo de crente você tem sido? Um espectador ou o participante saudável? Porque há o participante que não é saudável. Todos nós temos um estilo de ser, pessoal. Alguns são mais sossegadão. As coisas estão acontecendo, ele está sentado na cadeira, está vendo todo mundo fazer. Tem outros que não vai ver a coisa, ele vai pegar para fazer. E isso faz parte da nossa personalidade, isso é natural. Mas há o participante em que ele acha que participar é só fazer. Então, quando que eu venho para a igreja? Quando que eu estou reunido com a igreja? Quando eu faço. Esse ainda é melhor com o que só faz e falta no dia que faz. Porque ele tem um senso de compromisso. Mas ele só vem o dia que faz. Queridos, isso não é ser igreja, conforme o livro de Atos. Desculpa. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não faz. Não tem problema. Já falei aqui, preguei outras vezes. Se você puder vir na igreja 2 vezes por mês, faça uma e cultue sentado com a igreja na outra. Se você pode vir 1 vez por mês, não faça no dia que você veio. Porque você se alimenta do que durante a semana? E você vem aqui e serve a igreja. Você olha as visualizações e não assiste o culto. Não está presente na igreja. Esse é o participante que é um participante falso. Ele não vive a vida da igreja. Ele gosta de fazer coisas da igreja. Isso é diferente. Pesado isso, não é, pastor? Pesado. Mas lê comigo o livro de Atos, você vai ver o que acontecia com a vida daqueles camaradas. Ó, Judas, vamos continuar aqui, ó. Judas não está mais entre nós. Está fazendo falta. Vamos escolher alguém. Porque é assim a vida da igreja, queridos. E a gente precisa reavaliar, porque se a igreja é uma continuidade da obra de Jesus, eu não posso fazer de qualquer jeito. Porque eu me acostumo, eu tenho meu grupo de amigos, eu fiz a vida inteira, porque alguém barganhou te dando um cargo na igreja para você fazer alguma coisa lá atrás, ou em algum lugar que você veio. Não vai acontecer aqui, queridos. A única idade que eu acredito que a gente segura por um certo ativismo é na adolescência. Passou disso, é sem vergonhice de crente, falta de crescimento espiritual, falta de vida com Deus. Ou algum outro problema que você pode estar enfrentando. Aí é outra questão.
Na adolescência, sim. É aquela idade que a gente precisa envolver, engajar. Agora, passou disso, queridos, a gente precisa fazer uma análise. Porque aí a gente é um participante descomprometido. Ou melhor, comprometido. Queridos, eu já vi isso, e eu estou dando exemplos de fora daqui, de pessoas que iam para a igreja no dia que estavam escalados no ministério da igreja. E que elas eram membro de um ministério, mas não viviam a vida de igreja. Pessoas que já estavam vivendo uma vida moral de desobediência a Deus, mas por conta de um comprometimento com uma escala fazia, mas já não vivia a vida de igreja, queridos. Eu não quero isso para a nossa igreja, eu não quero isso para o meu ministério, porque eu não entendo o que é isso. A Bíblia nos ensina assim. Ah, pastor, esse domingo, então, se eu só vim uma vez por mês, vou dar um exemplo aqui, no louvor, não vai ter problema. A gente canta o violãozinho lá. Não tem problema. Porque a gente precisa rever a nossa vida de igreja, queridos. Porque nós somos continuidade da obra de Jesus. Se Jesus nos deu uma missão de continuar a sua tarefa, para isso Ele coloca líderes, para isso Ele dá dom, para isso Ele capacita, nós não podemos fazer de qualquer jeito. E se a gente quer fazer de qualquer jeito, as duas, uma. Ou a gente tira o pastor, ou a gente se amolda. Porque nós não vamos fazer de qualquer jeito, pessoal. Porque nós vamos fazer direcionado pela palavra. O evangelho que Jesus fez, o que está aqui, ó, a continuidade da igreja está aqui, ó, é revelação de Deus para nós. Há uma segunda lição. Além dessa de não assistirmos à obra de Jesus, mas participar dela de maneira saudável, há uma segunda lição. A ressurreição de Cristo é um dos fundamentos da missão da igreja. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nos 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, após aquele período que nós lemos isso nos evangelhos, o choque da cruz, a confusão, a tristeza, o medo, as dúvidas, os discípulos passam a viver um novo normal, entre aspas. Eles caminham novamente agora com Jesus, eles ouvem os seus ensinamentos acerca do reino de Deus, aquilo que havia sido interrompido pela morte agora é retornado com clareza, com luz, com esperança, à luz da ressurreição. Lucas, deixa evidente que neste período entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, que nós vamos ver a semana que vem, Jesus dedicou-se intencionalmente a instruir os seus discípulos, falando-lhes sobre o reino de Deus. Esse detalhe é essencial para compreendermos o fundamento da missão da igreja. O Senhor, Ele não apenas ressuscita, Ele prepara os seus discípulos que já haviam caminhado com Ele, que se frustraram diante de tudo aquilo que aconteceu. Ele prepara os seus discípulos para compreenderem corretamente o significado da sua obra e o sentido da missão que receberiam, ou que receberam. Na Escritura, vou ser simplista aqui, o termo reino de Deus não se refere em primeiro lugar a um território, a um domínio geográfico, ou mesmo a um povo específico, mas ao governo soberano de Deus. Trata-se do agir de Deus, da sua autoridade, do seu senhorio, exercido sobre todas as coisas, o Deus que reina, governa, intervém e conduz a história segundo a sua vontade. E após a ressurreição, aquilo que durante o ministério terreno de Jesus parece confuso e incompreendido pelos discípulos, torna-se agora plenamente compreensível. O reino de Deus não seria estabelecido por meio de um poder político. O reino de Deus não seria estabelecido por meio de uma força militar. Ele seria revelado de forma definitiva por meio de um rei crucificado e ressurreto. O reino, então, passa
a ser entendido a partir da identidade de Jesus como o Senhor do universo. Aquele que sofreu, aquele que foi crucificado, aquele que venceu a morte. Então a igreja, ela proclama que Jesus Cristo é o Rei crucificado e ressurreto. A missão da igreja, ela nasce da ressurreição. Cristo vive, essa é a grande verdade que deve encher nossos corações de alegria, e não apenas uma vez por ano na Páscoa. Ela deve gerar em nós esperança, compromisso. A ressurreição de Jesus confirma quem Ele é. O Filho de Deus, ela anuncia que Cristo venceu o pecado, que Cristo derrotou as forças do mal, que Cristo triunfou sobre a morte. Ao ressuscitar, Jesus garante que a sua obra na cruz foi plenamente eficaz e nos dá a certeza de que o reino de Deus é real e se cumprirá por completo no futuro. Na ressurreição, Deus inaugura uma nova vida, Deus inaugura uma nova realidade, que um dia será plenamente revelada na glória eterna. Por isso, Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Hoje, amanhã e para sempre. A Escritura testifica para nós que a ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e Salvador. No próprio livro de Atos, capítulo 5, versos 30 a 32, olha o que diz. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecado. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e Salvador. A ressurreição de Jesus nos assegura a certeza do perdão. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 17 a 20. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão todos em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. A ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, e sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. Queridos, a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história do mundo. É tão central para a fé cristã que não há cristianismo verdadeiro sem ela. Sem ressurreição não há fé, não há salvação, não há esperança. O fundamento de toda a nossa esperança está nas palavras do próprio Jesus, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus veio ao mundo para pagar a penalidade pelos nossos pecados. A ressurreição, por assim dizer, foi o selo de Deus sobre a obra da cruz, declarando diante da história: a pena foi cumprida. O Filho de Deus, o Rei verdadeiro e perfeito, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Aqueles que creem nele são poupados do juízo eterno e introduzidos na presença de Deus para toda a eternidade. A ressurreição de Jesus é o que torna a história do Evangelho não apenas uma grande experiência que a gente lê, que a gente conta, mas um poder que transforma vidas. A história de Jesus transforma vidas.
porque é verdadeira. E ela pode também ser a sua história. Porque Deus criou eu e você para nós o amarmos acima de todas as coisas. Mas o problema é que o pecado nos separa de Deus. E Deus veio habitar entre nós para nos buscar, para nos salvar. Mas Ele teve que ir para a cruz para fazer isso. E é exatamente essa certeza da ressurreição, queridos, que sustenta a missão da igreja. A igreja não anuncia ideias religiosas. A igreja não anuncia princípios morais apenas. Mas ela proclama um fato histórico e glorioso. Deus veio habitar entre nós. Morreu a morte de cruz. Vive e reina eternamente. Essa é a missão da igreja, queridos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria mensagem de esperança. E não haveria missão. Mas porque Ele vive, a igreja é enviada ao mundo como testemunha viva do reino de Deus. E a ressurreição de Jesus, ela vai nos confrontar com uma pergunta inevitável. Se Cristo vive, como estamos vivendo a nossa fé? Aqueles discípulos precisavam de esperança. Você conhece o término dos evangelhos? No meio da grande comissão de Jesus, lá em Mateus 28, vai dizer que alguns deles estavam com medo, duvidando da ressurreição de Jesus. E Jesus trata o coração deles. Jesus vai capacitá-los pelo poder do Espírito Santo, para que eles vivessem a fé deles, como Jesus desejava que ele vivesse. Porque a missão da igreja é uma continuidade da obra de Jesus. Uma igreja que crê na ressurreição não pode ser uma igreja paralisada pelo medo, pelo comodismo, pela indiferença. Se Cristo venceu a morte, nós somos chamados a viver, servir e testemunhar com coragem, com esperança, com fidelidade. Ousadia, porque não é por nós, é pela capacitação do Espírito Santo em nós. Eu quero caminhar para a conclusão, ressaltando que ao abrirmos o livro de Atos, nós aprendemos logo de início duas verdades fundamentais. A igreja é continuidade da obra de Jesus. E a missão da igreja se sustenta na certeza da ressurreição de Cristo. Cristo vive, reina e continua agindo no mundo por meio do seu povo, no poder do Espírito Santo. Quero perguntar para você, no início desse ano de 2026, eu sei que nós temos muitos irmãos fiéis, e glória a Deus por isso, porque isso tem sustentado a nossa igreja. Mas eu sei também que nós vacilamos na nossa caminhada da vida cristã, porque eu olho para a minha própria vida e sei disso. Mas qual vai ser o nosso compromisso ao longo desse ano de 2026 com a Igreja do Senhor? A igreja é continuidade da obra de Cristo. Não é um projeto do pastor, não é um projeto do grupo de diáconos com o pastor, não é um projeto da diretoria, diáconos e pastor, não é um projeto de toda a liderança, embora nós fomos chamados para conduzir a igreja e trabalhamos para isso, mas é o que Deus deixou para nós como mensagem. Eu quero te desafiar, eu soltei no grupo da igreja essa semana aí, a fazer uma jornada de leitura bíblica conosco. Eu sei que existem vários aplicativos, eu sei que existe na sociedade bíblica vários métodos, e eu não estou desprezando nenhum deles, queridos. Mas talvez você nunca fez nenhum deles até hoje. E nós criamos um grupo. Nós colocamos aquelas pessoas que ali desejavam, e nós vamos fazer uma jornada de leitura diária da Bíblia de 2 capítulos por dia. Talvez ali você vai gastar 10, 15 minutos da sua manhã,
do seu horário de almoço, do seu final de noite, não sei qual é o seu horário, mas uma jornada da gente ouvir Deus, porque talvez, e conversando com alguns irmãos nunca leram um livro completo da Bíblia, alguns irmãos nunca leram um Novo Testamento, nunca leram a Bíblia toda, e Deus está nos dando a oportunidade de participar da obra dele, e para ser continuidade da obra de Jesus, nós precisamos conhecer o que ele disse, e se ele disse na palavra, e por isso nós precisamos ler a palavra. Se você tem outros métodos e os métodos funcionam para você, segue a jornada. Mas se você nunca fez, vem na jornada conosco. Todo dia eu vou te lembrar lá, hoje a leitura é tal. Toda semana eu vou dar o planejamento. E você sabia que em 130 dias, no dia 14 de maio de 2026, começando amanhã, nós vamos ter lido todo o Novo Testamento. E talvez você tenha 50 anos de crente e nunca fez isso. Então nós vamos pegar na sua mão com muita humildade, com muito temor e falar, vamos ouvir. Pastor, eu não sei ler. Pede ajuda para os irmãos, eu coloco você em contato com alguém. Escuta. A diferença é não escutar vendo aplicativos do seu Facebook, do Instagram, mas escuta a Bíblia num tempo. E medita naquilo. Não porque nós queremos no final de maio falar assim, nós lemos, mas mais do que isso, nós nos assentamos aos pés do Senhor, porque nós somos continuidade da obra de Jesus. Nós vamos retomar a nossa EBD em fevereiro desse ano. Nós vamos estudar um livro que chama As Bases da Fé Cristã. Numa outra sala nós vamos estudar o custo do discipulado, porque nós queremos reforçar os pilares da nossa fé. Nós queremos entender que Jesus nos comissionou a fazer discípulos. Até o meio desse ano nós vamos lançar grupos de pequenos grupos na igreja redundante, né? Pequenos grupos na igreja, grupos de discipulados. Nós estamos trabalhando isso porque nós entendemos que nós somos continuidade da obra de Jesus. Em setembro desse ano, nós vamos receber uma missão aqui na igreja. 2 dias inteiros conosco. Nós vamos fazer um treinamento de evangelismo. Nós vamos ter uma manhã treinando, uma parte prática na rua. Porque nós entendemos que evangelizar é muito mais do que entregar um papel aleatório para alguém, que nem eu e você pegamos mais. Mas é saber falar do amor de Jesus. Porque nós somos continuidade da obra de Jesus. Isso são alguns exemplos, queridos. Eu quero convidar você a sair dessa inércia, sair dessa sonolência e participar daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós aqui em Caucaia, para a glória de Jesus. Alguém há 30 anos atrás sonhou com essa igreja desse tamanho, colocou ao longo do tempo esses bancos na igreja, e nós, eu e você, temos a tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus, porque nós somos continuidade da obra de Jesus. Mas não anunciar de qualquer jeito, é discipular, é formar Cristo nas pessoas. E para Cristo ser formado nas pessoas, Ele precisa estar em nós, porque eu e você somos continuidade da obra de Jesus. Atos vai nos mostrar isso, queridos. Uma igreja em movimento não é uma igreja que fica delirando, esperando, embora eu creia no agir do Espírito Santo. Mas é uma igreja que entende o que Deus diz e se dispõe. E diz, eis-me aqui, Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, mas eu estou aqui. O Senhor sabe que eu não tenho força. O Senhor sabe que eu já me decepcionei. Mas eu estou aqui. Porque Atos nos lembra. E é assim que eu quero começar essa jornada. Atos nos lembra que não somos espectadores da obra de Deus, mas participantes, chamados a testemunhar fielmente do Evangelho. Talvez tenha Samarias na sua vida que você vai falar, ali eu não quero ir. Como nós vamos ver a semana que vem. Mas Deus nos chamou para testemunharmos do Evangelho de Jesus. Que o Senhor use o livro de Atos para nos moldar como igreja, para fortalecer a nossa fé e para renovar em nós a paixão pela missão. Se você deseja participar, queridos, de tudo isso que eu falei aqui,
Procure um de nós aqui, eu, a Delani, a Kemily, Neuzinha daí? Neuzinha, estão lá, ela vai pôr você no grupo, amanhã a gente vai começar essa jornada. Se você recebeu um dom do Senhor, deseja servir no ministério da igreja, nos procure, nós queremos orientar você, para que a gente possa ser continuidade da obra de Jesus. Nós não somos a parte, queridos, nós somos continuidade. E continuidade, eu repito, implica em que nós precisamos conhecer o que Jesus mandou a gente fazer. E aí implica um compromisso maior, porque não é a ideia do pastor, é a palavra. O caráter de um líder na igreja não é o pastor que determina, não é a liderança que determina. E você sabia que ali é um ou dois que é uma capacidade, que é um talento, que é um dom de Deus, o resto é caráter. Qualidade do Espírito operando em nós. Eu quero convidar você a orar por essa série. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza ao longo desse ano, para que a palavra de Deus produza fruto em nós. E que ao final dessa caminhada nós sejamos uma igreja ainda mais parecida com Jesus. Fiel ao Evangelho e comprometida com o avanço do reino de Deus. Esse é o meu desejo, queridos. Que a gente termine esse ano comprometidos com aquilo que Deus deseja fazer. E com isso eu termino. Nós somos continuidade da obra de Jesus. O Jesus ressurreto, que nos deu uma missão.